Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero entrar numa brincadeira que aconteceu no Twitter, no site do Choquei, e corrigir uma redação que uma pessoa publicou lá, obviamente fazendo ironia, mas é um texto que vai nos ajudar a aprender um monte de coisas a respeito da estrutura de uma prova de redação e também da estrutura da prova do Enem, ok? Eu vou entrar aqui nessa brincadeira e a partir dela a gente vai aprender um monte de coisa, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela e eu vou corrigir essa redação com vocês, ok? Lembrando, é uma ironia, uma brincadeira, porque o espelho da redação não sai tão rápido, né, na prova do Enem. A prova foi domingo, a pessoa não teria acesso a esse espelho de correção ainda. Então, ela escreveu para brincar. Mas tem muita coisa interessante aqui para a gente observar, tá? Primeiro, com relação à estrutura, ok? Da redação. E também depois a gente vai analisar algumas questões gramaticais. Não vai dar, eu acho que não vai dar para a gente se aprofundar muito na parte de conteúdo, porque como era uma brincadeira, a pessoa não se preocupou muito com isso. Mas tem coisas bem interessantes, bem engraçadas aqui para a gente observar, tá? Bom, a primeira coisa com relação às estruturas, a estrutura da redação, é que você não pode assinar a redação, tá? Então, se esse texto realmente tivesse sido escrito na prova do Enem, essa redação seria anulada porque a pessoa assinou aqui, ok? Então, só que ela sequer seria lida, beleza? Uma outra questão com relação à estrutura é que o ideal é que você não deixe linhas em branco nas suas provas de redação. Por mais que o Enem fale que o limite mínimo são 7 linhas, quando você deixa linhas em branco, você está passando para o leitor a informação, para o examinador a informação de que você não soube desenvolver aquele tema, ok? Que você não tem argumento suficiente para falar sobre aquele assunto. E isso faz com que automaticamente o examinador fique mais criterioso ao analisar as suas respostas, tá? Então, no fim da redação você não deixa linhas em branco e entre os parágrafos também não, tá? Então, quando você for escrever, você não deixa linhas em branco entre os parágrafos. Você escreve um parágrafo depois do outro sem pular linha. A única coisa que você vai fazer para demarcar o início de um novo parágrafo é deixar esse espaço aqui no início de cada um deles, tá? Então, esse espaço aqui é suficiente, esse aqui, ó, é suficiente para você informar para a banca que você está iniciando um novo parágrafo, tá? Não precisa pular linhas entre um parágrafo e outro, beleza? Outro fator interessante da gente observar aqui é que os títulos, eles só devem ser colocados na redação se a banca pedir. No caso do Enem, o título não é uma exigência. Então, o ideal é você não colocar. Quando a banca não exigir, o ideal é você não colocar. Por quê? Porque a tendência é de você errar quando você coloca um título. Por quê? Porque a sua redação precisa ser sobre o que o tema perguntou. No caso do tema do Enem 2022, ele pediu os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Então, não é uma redação sobre os índios, sabe? E apesar, de novo, disso aqui ser uma brincadeira, é muito comum isso aqui acontecer, de a gente escolher um título para a prova da redação, escrever sobre aquele título e esquecer o tema, ok? E sempre, sempre, sempre a sua redação precisa ser sobre o tema, você precisa debater e responder o que o tema perguntar, ok? Você não pode falar sobre o título. Inclusive, a dica que eu dou é para que, se você fizer uma redação que exija título, que você deixe para pensar nesse título por último. Então, você escreve a redação toda sobre o tema, sobre o que o tema perguntou, e no final, depois que está tudo pronto sobre o tema, você olha para a redação e pensa em uma frase, em um título que sintetize aquilo que você escreveu a respeito do tema, ok? O título, ele precisa ter a primeira inicial maiúscula, tá? Então, aqui a gente teria um erro, porque tá tudo minúsculo, e aqui índios tem acento, tá? Então, poderia ser, se fosse uma redação sobre os índios,
o título poderia ser Os Índios, não é. Então, se essa redação fosse verdadeira, aqui a gente teria um problema, um erro, né? Porque tá em minúsculo, falta acento, não é sobre os índios, ok? Um outro detalhe aqui é o seguinte: o uso da primeira pessoa do singular não é indicado em redações que demandam a escrita com a norma culta, ok? A partir do uso da norma culta. Então, em textos que demandam norma culta, você não escreve na primeira pessoa. Na primeira pessoa do singular, jamais, ok? Na primeira pessoa do plural, algumas vezes as bancas aceitam, mas eu sugiro que você também não faça isso, tá? Vai aparecer aqui também, igual aqui, ó, queremos paz, não é o ideal. O queremos, o nós, algumas bancas aceitam, tá? Eu sugiro que você não use, mas a primeira pessoa não seria aceita, tá? Outro detalhe interessante é que nas redações você não deve deixar espaços nas margens esquerdas, ok? O ideal é que você também não deixe nas margens direitas, mas como é um pouco mais difícil, se você deixar poucos, as bancas até aceitam, mas se você deixar muitos, como aqui, você vai perder ponto em estrutura, ok? Do lado esquerdo, como é muito fácil você colar o seu texto na margem, você não pode deixar esses espaços aqui, tá? Você tem que deixar tudo coladinho, bonitinho, ok? Outra coisa que não dá para fazer é o que aconteceu aqui na linha 21, de ultrapassar o limite da margem, tá? Então, nem deixar muitos espaços, nem ultrapassar o limite é ideal, beleza? Outra coisa aqui é que, ó, aqui tá faltando um acento. Eu acho que a terra é dos índios e eles têm direitos nelas. Então, aqui seria eles têm direitos a elas, tá? E esse tem aqui tem acento porque ele tá no plural. Também acho, então aqui tem a primeira pessoa de novo, uma falta de respeito quando alguém tem acento, fala mal deles. Aí aqui ela tá usando uma linguagem comum, a pessoa, né? A pessoa tá usando uma linguagem comum da internet que também não é adequada numa redação que demanda o uso da norma culta, tá? Então teria que escrever o porquê aqui. Porque isso não tem acento, é legal. Isso daqui também é uma coisa que a gente usa muito na internet, mas não tá correto, né? Não existe esse H aqui quando a gente escreve o E. Então tem que ser o E acentuado, sem esse Hzinho aqui, beleza? Eu não vou entrar no mérito da estrutura, porque como é uma brincadeira, tem um monte de problemas de estrutura aqui, tá fugindo do tema, não tá com a estrutura correta, é engraçado, mas tem uma opinião aqui, né? Ela não tá de acordo com a norma culta, mas a pessoa vai defender aqui, teoricamente, porque que ela acha que não é legal falarem mal dos índios, ok? Aqui, de novo, aqui também tem uma questão interessante. Quando você for escrever letras maiúsculas, você precisa fazer com que elas sejam visivelmente diferentes das demais. Então, ou você faz isso pelo formato, ou você faz isso pelo tamanho, pela altura, ok? Se todas as letras estiverem com o mesmo tamanho, o examinador não consegue saber se você realmente está apresentando uma letra maiúscula ou se está tudo escrito em minúsculo. Então, aqui o ideal seria diminuir esse S, ou então aumentar ou mudar o formato desse O, para ficar claro que ele que é uma letra maiúscula. Aqui índios tem acento, os índios têm, aqui também teria um acento circunflexo, que pegar as terras tudo. Aqui seria os índios precisam pegar as terras todas, essa aqui é uma linguagem coloquial, eu não vou entrar nesse mérito. Mas pegar as terras tudo seria uma linguagem coloquial, é algo que a gente fala, mas que a gente não escreveria numa redação oficial, tá? Então, se fosse para corrigir minimamente aqui, os índios tem que pegar as terras todas para eles, ok? Seria isso. Aqui tem também o PQ. Quando a Rainha Elizabeth chegou aqui, eles já estavam. Então, aqui falta um acento e aqui eles já estavam. Então, aqui também tem um acento, ela que lute. Maravilhoso, gente. Isso aqui é uma pérola. Na verdade, agora não tem acento aqui também, pois está morta.
Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Genial. Mas aqui, obviamente, a gente tem um erro, porque a Rainha Elizabeth não chegou aqui, não foi a Inglaterra que descobriu o Brasil, que tomou o Brasil, foram os portugueses, então ela não esteve aqui em momento nenhum. Mas, de novo, é uma brincadeira. E aqui ele tá brincando com a idade, a pessoa tá brincando com a idade da Rainha Elizabeth, né? Que viveu tantos anos que as pessoas acham que ela já estava viva na época do descobrimento do Brasil. É uma brincadeira com relação a isso. Aqui, o nome Elizabeth deveria estar escrito com letra maiúscula, por se tratar de um nome próprio, ok? A gente não sugere que você use parênteses nas suas provas de redação, porque, principalmente para fazer isso aqui, que é inserir outras informações, o ideal é que os parênteses sejam usados apenas para você colocar siglas. Então, você escreveu Constituição Federal de 1988 e aí você coloca entre parênteses CF 88 e a partir disso você pode usar só a sigla nas demais vezes em que essa sigla for necessária, ok? Então, o ideal é você não inserir parênteses para que em outras situações dentro da redação, tá? Isso daqui também é genial. Mas voltando, vírgula, eles são donos aqui, tá? Então, seria isso. É genial essa coisa de fazer a brincadeira e retomar o pensamento, a linha de raciocínio, né? Enfim. Aí aqui a pessoa faz uma brincadeira com essa história de que você precisa citar argumentos de autoridades, né, de pensadores ou de pessoas influentes da sociedade, o que na verdade não é uma obrigação, tá? Em prova nenhuma. E no Enem também não é. Todo mundo fica muito preocupado com isso, mas você não precisa citar. Você pode justificar os seus argumentos com outras estratégias argumentativas. Inclusive, no caderno do aluno do Enem, na parte de redação, eles falam sobre isso, né? Que você pode sim usar argumentos de autoridade, mas que você pode também usar outras estratégias, como exemplos, dados estatísticos, fatos, relatos, históricos. Você pode ter um monte de possibilidades e todo mundo fica muito preocupado em querer colocar argumentos de autoridades e sem entender até o que seriam autoridades para serem citadas, e muitas vezes acabam se enrolando na hora de argumentar na busca de algo que não é necessário, não é imprescindível, tá? Então você pode fazer uma redação sem citar argumento de autoridade nenhum. E aí, para entrar na brincadeira, ele citou o Choquei. Então, quando o Choquei postou uma vez que indígenas têm acento, sofrem preconceito, aí aqui de novo a gente tem a primeira pessoa, que não seria o ideal. Eu fiquei muito me sentindo mal, aí aqui tem de novo porque eles têm acento, seres humanos, humanos se escreve com H, igualzinho, tá errado, né? Porque seriam iguaizinhos, igualzinhos, iguaizinhos. Maravilhoso. Igualzinho a nós mesmos. O a nós também não é ideal por causa da primeira pessoa. Ai, gente, isso aqui é maravilhoso. Então, não tem pra que isso. É uma linguagem coloquial, né? Que não é aceita nas redações oficiais, porque nelas você precisa usar a norma culta, tá? Mas é maravilhoso pra gente dar risada, né? Pra gente... É genial, é genial. Quando o Choquei postou uma vez que indígenas sofrem preconceito, eu fiquei muito me sentindo mal, porque eles são seres humanos igualzinho a nós mesmos. Então, não tem pra que isso. Tá se posicionando, né? É alterado, tá se posicionando contra a forma como os índios são tratados no Brasil. Aqui tem uma crítica relevante que está escrita com uma linguagem coloquial que não é aceita nas provas de redação, mas a crítica existe, tá? Enfim, como diz o Emicida teria que estar com letra maiúscula porque é um nome próprio. Enfim, como diz o Emicida, hoje ela também tem acento, só quer paz. Hoje ela só quer paz. Aqui teria que estar escrito entre aspas, tá? Por ser uma fala do Emicida. Aqui tá fugindo completamente do tema, de novo, para brincar com essa necessidade de citar argumentos de autoridade.
mas não cabe, não faz muito sentido. E a dificuldade para se usar esse tipo de argumento é justamente essa. Eu vou citar um negócio, mas como é que eu colo isso com o que a banca perguntou, com o debate que eu estou fazendo, né? Fica muito mais difícil. Qual é a relação disso com os desafios para valorizar os povos tradicionais brasileiros, né? Não tem, nem com a questão dos índios aqui, é muito difícil você criar essa conexão. Por isso nem sempre faz sentido você usar esse tipo de estratégia argumentativa. Ou, como diz a Jojo Todinho, se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Maravilhoso, maravilhoso. Aqui tá faltando a aspa de fechamento. Queremos paz entre todos. Muito obrigado, muito obrigado. Sensacional, genial. Você que escreveu isso daqui para essa brincadeira, você foi genial. Adorei, 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 adorei. Ajudou a gente a entender algumas questões de estrutura. A gente não vai entrar na questão do conteúdo, porque o texto seria zerado por estar assinado, tá? Então, pelo amor de Deus, não coloque o seu nome na redação, sobrando linhas. Ele também fugiu do tema, porque ele focou em um dos povos só, e a ideia desse tema do Enem era que você conseguisse identificar o que todos esses povos tradicionais têm em comum, que é viver da natureza, precisar da natureza para viver, e por isso defender a natureza e conviver com ela de uma maneira muito respeitosa, e pensar nos desafios para que essa população, que é tão importante para a sociedade como um todo, seja mais valorizada. Então, por que é difícil valorizar? Quais são os desafios para se valorizar essa sociedade? Inclusive, eu escrevi uma redação sobre isso e eu fiz uma live analisando esse tema. Então, se você está aqui pela brincadeira, mas quiser se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais como é que funciona a dinâmica para que você escreva uma boa redação, assiste também esses outros 2 vídeos, que eu acho que vai ser bem legal para você, tá? Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.